Cada célula precisa de iodo. Todo tecido precisa. O iodo é antibacteriano, antifúngico, antiviral e um quelante de metais pesados. É meu escudo. Usamos mais nutrientes sob estresse. Em infecção, é estresse. Você precisa de mais iodo. Ele fortalece o sistema imunológico. Substâncias interferem na absorção de iodo. Flúor, cloro, bromo. As pessoas precisam suplementar devido à exposição a substâncias que impedem a absorção, mesmo que obtenham da comida, o que não é possível em áreas com muito flúor no solo. Certos lugares na Inglaterra, onde se cultiva chá, Índia, China, não acho que haja como escapar de beber chá preto, chá branco, chá verde. Eu morei na China, então tive acesso aos melhores chás do mundo. Consideraria todos eles veneno hoje. O problema é que ninguém está fazendo os testes do Hakala Lab. Todos vão ao laboratório local e estão testando iodo radioativo. Nenhum desses exames de iodo que você faz está testando iodo orgânico. Eles estão testando iodo radioativo. Elizabeth, quais são os maiores desafios e erros que vê ao adotar uma dieta carnívora? Comer pouca gordura. Muitas pessoas veem a dieta carnívora primeiro, né? Obtêm informações de influências populares como Shawn Baker, que come principalmente proteína. Mulheres precisam de mais gordura que homens para produzir hormônios esteroides. Isso é crucial para manter o equilíbrio hormonal e a saúde geral. Faz parte do fato de que proteína tem menos calorias que gordura. Fomos treinados a vida toda para contar calorias e gordura tem o dobro das calorias que 1 grama de proteína. Então, mais gordura. Estamos falando de cortes mais gordurosos ou adicionar Não. gordura à carne? Estou falando de adicionar gordura à carne porque é anti-inflamatória. Pessoas que vêm até mim têm inflamação e problemas de saúde. Resolver problemas de saúde requer convalescença e nutrientes adequados para desatar o nó no sistema endócrino, possivelmente por evitar gordura, estresse ou dieta hipocalórica. Em um estado doente, mulheres e alguns homens se saem melhor com alta gordura na fase anti-inflamatória do protocolo. Isso ajuda a reduzir a inflamação e a restaurar o equilíbrio hormonal, promovendo uma recuperação mais rápida. Certo. Vamos ver exemplos. Se alguém está cozinhando um bife, coloca manteiga ou sebo no final. E, se é carne moída e estão fazendo hambúrgueres, mesma coisa, adicionando manteiga e sebo. Dê-me alguns detalhes sobre como isso seria. Ok, então você sabe que hambúrgueres são pré-digeridos, no sentido de que as lâminas que moem a carne alteraram a proteína de alguma forma. Não é horrível, é só que o bife vai ter mais nutrientes. Porque quando você cozinha um bife, se você faz ao ponto, eu pesei. Quando você faz mal passado, há 25% do peso perdido. Parte disso é gordura que fica na panela ou desce para a bandeja da grelha e parte disso são nutrientes solúveis em água. Então, carne moída, você vai ter menos. É pré-digerido no sentido de que já passou por esse processo de ser moído. Mas sim, absolutamente. Adicionar gordura ao bife, como os franceses, é recomendado. Em casa, usamos sebo. Recomendo comer bife com colheres de gordura. Isso não só melhora o sabor, como também aumenta o teor nutricional. Alguma outra gordura animal boa para adicionar? Todas as gorduras animais, não esteróis vegetais, azeite ou óleo de coco. Algumas pessoas adicionam gordura de pato. Isso pode ser uma boa opção para variar e enriquecer a dieta. Então, pato, eu acho que seria melhor do que um animal mais limpo que frango. Banha, em certos lugares, é mais limpa no Vietnã. Poucos pacientes no Vietnã do que na Itália chamamos banha de estruto, e é do que tudo costumava ser feito. E agora tudo tem óleos de semente. Todos os brioche
E essas coisas são feitas com óleo de semente e eles têm na vitrine sem estruto. Isso é ruim, porque é colesterol. Mas acho que banha. Na Escócia, a banha é melhor que na Itália. Depende da fonte. Certo, você mencionou óleos de semente e também falou sobre algumas das chamadas gorduras vegetais saudáveis, como óleo de coco. Eu esqueço quais especificamente você cobriu lá, mas tipicamente nessa categoria estariam como óleo de abacate, azeite. Quero ter certeza de que temos uma distinção entre os óleos de semente são uma categoria à parte, Certo. independentemente do tipo de dieta que você siga. São tóxicos. Certo. Então, óleos de semente são canola, amendoim, nem é uma semente. Esses óleos são gorduras trans, essas gorduras são muito inflamatórias. Mas o que estou falando é que esses são inflamatórios. O azeite não seria inflamatório, mas não vai te dar colesterol. Óleo de abacate e óleo de coco não vão te dar colesterol. E o colesterol, a molécula só vem de animais. Mas, discutivelmente, se você está usando seu volume de ingestão de alimentos e calorias com esses outros médios, vamos dizer, no contínuo de gorduras, você está ocupando espaço valioso que poderia usar para gorduras animais saudáveis, que vem junto com colesterol. Sim, eu faria sua maionese, se você quiser ter maionese feita de gordura de bacon e não de azeite. Você mencionou anteriormente cozinhar um bife e falou sobre. Eu esqueço o que você disse. Era algo como mal passado ou ao ponto nessa faixa. Como você vê o cozimento de carnes? A diferença se você começa com um pedaço de carne de ruminante de alta qualidade e o cozinha bem passado versus mal passado, o produto final e a nutrição que você está obtendo, você vê isso como diferente ou é apenas uma questão de preferência pessoal e o cozimento não está afetando tanto o produto final? Está afetando o produto final porque quando você cozinha algo, a água sai dele. É como desidratar algo. Então, meu jerky que eu como lanche, ou meus biscoitos de carne, que são carne moída desidratada, cozida lentamente, não vão ter nada disso. É como comer um isolado de proteína. Então, meus biscoitos de carne, que eu coloco manteiga, não são como comer um bife mal passado, porque todos os nutrientes solúveis em água se foram. Estou falando de mudança química ao cozinhar carne. Bife bem passado versus mal passado, quimicamente alterado. A textura e o sabor também mudam, afetando a experiência de comer. É mais desprovido de nutrientes. Estamos falando de moléculas de proteína alteradas? Sim, alteração química versus remoção de nutrientes Então. no cozimento. Certo. Cozinhar, assim como moer a carne, alterará um pouco a molécula de proteína. Sabemos que as proteínas são muito suscetíveis ao calor, então a molécula de proteína será alterada. Então eu ainda colocaria isso na mesma categoria de não ter tanta nutrição. Pode nos dar a receita dos biscoitos de carne? Eu pego costelas de boi e as cozinho lentamente em uma crock-pot ou instant pot. E eu dou o gel disso, colágeno gelatinoso para minha filha mais velha, e eu uso a gordura, mantenho um pouco de carne e faço barras de sebo com a gordura. Eu separo tudo e então tiro toda a carne dos ossos e é muito trabalhoso. Removo as membranas. Essa é a parte mais trabalhosa. E então eu moio e depois eu faço pequenos biscoitos e os coloco no desidratador. Você adiciona gordura quando os consome? Adiciono manteiga ou salmão defumado. Para você, adicionar gordura aos alimentos significa usar sebo e manteiga. Sim, absolutamente. Alguma outra grande, novamente, voltando aos desafios ou erros iniciais que você vê as pessoas cometendo na dieta carnívora? Há algumas pessoas que estão tão inflamadas ou
tem um sistema imunológico que se tornou autoimune. A pequena quantidade de proteína do leite na manteiga pode ser temporariamente uma fonte de inflamação para elas. Elas eventualmente colocarão a manteiga de volta quando estiverem melhores, porque é realmente a dose do veneno. É a proteína do leite que é o problema para o sistema imunológico. Assim como o glúten, qualquer tipo de seu sistema imunológico está procurando por proteínas, está procurando por vírus, está procurando por bactérias. Todos são feitos de proteína. Então, se seu sistema imunológico se tornou autoimune porque está tão inflamado, ele erroneamente pensará que as coisas, a pequena quantidade de proteína do leite na manteiga, e fará você ficar inflamado. Algumas pessoas podem precisar usar sebo temporariamente, depende das fontes disponíveis, e isso pode ser uma alternativa útil até que a inflamação diminua e a manteiga possa ser reintroduzida. Vamos detalhar sobre qualidade quando se trata de carnes e gorduras adicionadas. É importante considerar a origem e o processamento desses produtos. Obviamente, todo mundo tem acesso diferente a coisas diferentes. As pessoas têm orçamentos diferentes. Sim. Mas, como você vê isso do ponto de vista dos nutrientes? Então, ter algo que é alimentado com capim, terminado com capim, ter frango ou porco que foi criado em pasto. Se as pessoas têm acesso e os meios, quão grande é a diferença que isso faz na nutrição que estão obtendo? 10%. Não acho que faça uma grande diferença. Acho que se você tem suas próprias galinhas no seu quintal e não está dando grãos a elas e elas estão comendo insetos, você tem menos probabilidade de reagir ao ômega 6 se estiver inflamado nesse ovo. Na clara do ovo, as pessoas muitas vezes reagem à clara do ovo. Meu filho foi carnívoro. Ele é professor em Atenas. Ele não consegue os cortes de carne que eu posso pagar. Então, ele nunca vai conseguir alimentado com capim. Eu nem sei onde ele conseguiria, em Atenas. Então, você tem que. Eu não acho que ele está comprometendo sua saúde por não. E eu não consigo alimentado com capim. Nós costumávamos conseguir escocês e irlandês até o Brexit. E está ridiculamente caro agora. Então, em vez de pagar ouro pelo meu bife, estou conseguindo de Piemonte agora. Então você tem que, eu não acho que, acho que em um mundo perfeito todos poderiam comer alimentado com capim, não apenas porque estão comendo mais nutritivo, ligeiramente mais nutritivo, ligeiramente menos quantidade de ômega 6 na carne de ruminante, certo? Mas também é melhor para o meio ambiente. Sabemos que animais criados em pasto são simplesmente melhores. Todo o processo. A agricultura regenerativa é melhor para o meio ambiente. No Reino Unido, por lei. Na Escócia e Irlanda, não é o Reino Unido, mas eles têm as mesmas leis. Eles são todos como a Austrália. Estão todos fora o tempo todo. Então, na Itália você tem parte fora, parte dentro. Nos Estados Unidos você tem tipos diferentes. Mas não acho que seja algo que alguém precise realmente se preocupar tremendamente. Sobre orçamento e qualidade, como ver carnes processadas, como salsichas, bacon, como se encaixam para quem está se curando ou em manutenção, esses produtos podem ser uma opção viável para quem busca praticidade? Eu diria você pode conseguir ótimas salsichas no EUA, eu não consigo. E eu não sei, mas infelizmente as ótimas salsichas provavelmente custam mais do que as salsichas mais baratas. Mas acho que se você quer seguir uma dieta carnívora, acho que só de remover carboidratos, você já está fazendo 75% disso. Não acho que você precise se preocupar tanto com. Meu marido come um pouco de porco, não conseguimos bacon. É só panceta aqui e não é a mesma coisa. Ele come frango talvez uma vez por semana. Eu não me atrai. Então, não estou preocupada com ele comer frango ou porco, ou é só que ele gosta. Ouvi mulheres se sentindo mais saciadas com ruminantes do que frango e porco. Talvez seja o teor de ferro. Italianos comem muita vitela. Eles nem gostam de carne vermelha. Gostam de vitela, sem sangue. E vitela tem sem ferro. 100 gramas de carne vermelha tem 2,6, 2,7 gramas de ferro por 100 gramas. Vitela tem 1. Para alguém novo nessa conversa e o dinheiro é um problema real, e talvez só possam pagar salsichas tradicionais, frios,
algumas carnes de qualidade baixa, spam, coisas enlatadas. Uhum. Você ainda acha que eles podem melhorar sua saúde comendo essas carnes de qualidade baixa? Acho que podem. Isso foi nos anos 70. Meu pai nos levava para acampar na Europa porque meus pais eram divorciados e tudo o que tínhamos era spam por um mês. Provavelmente o spam de hoje, você tem que verificar os ingredientes. Tenho certeza de que nem verificavam os ingredientes nos anos 70, quando meu pai estava comprando. Mas acho que você pode definitivamente melhorar sua saúde removendo carboidratos. E como você se sente em relação às vísceras, incluindo fígado, coração, comer do nariz ao rabo e incluir isso pelo menos de forma semi-regular? Acho que é algo que vou fazer em Paris quando visitar, mas não é algo que posso fazer regularmente porque nem consigo algumas dessas coisas, não consigo. Meu açougueiro teria que encomendar rabo de boi, especialmente, e ele não quer fazer isso. Se você pode, ótimo. Mas não acho que minha saúde esteja comprometida por não comer do nariz ao rabo todos os dias. Minha mãe me dava fígado uma vez por semana quando eu era criança. A mãe do meu marido também fazia isso. Então, as pessoas costumavam comer fígado uma vez por semana, acho que em muitos lugares, mas eu não faço isso agora. Nós comemos fígado meio que regularmente, mas não é algo que estamos realmente preocupados em garantir que mantemos na nossa dieta todos os dias, o tempo todo. Mas no final, se você pudesse ter acesso a isso, incluir na sua dieta regularmente, você acha que haveria um benefício? Acho que um bife de costela é mais nutritivo que língua. Fui à Praga e comi muita língua porque não consigo aqui. Mas acho que a composição do bife de costela, carne bovina, carne vermelha, é tão nutritiva que o timo e os rins eles nem são muito musculares e não acho que sejam realmente nutritivos. O fígado é definitivamente mais nutritivo porque é o fígado. Tudo passa por ele. Mas fígado de boi é mais nutritivo que de porco e fígado de frango. A outra opção para pessoas como você ou que querem facilidade em consumir órgãos são esses suplementos no mercado onde você pode obter órgãos de animais alimentados com capim. Sei que você não é fã de suplementos, mas isso seria algo que consideraria? Não, e eu não recomendaria. Acho que é desperdício de dinheiro. Se você pode conseguir, carne bovina, está bem. O outro desafio é que ao introduzir esse tipo de coisa, é fácil consumir bastante. E na natureza, quando alguém abate um animal, há um fígado ali, e naturalmente, você só consome uma certa quantidade por vez. Com suplementos, você pode tomá-los diariamente, indefinidamente, em qualquer quantidade. Então tem que ter cuidado se você mergulhar nesse mundo. Sim, tem que ter. Cuidado com todos os suplementos, porque são basicamente muito potentes. Pequenas quantidades de coisas que deveríamos obter da nossa dieta regular. Como você disse, há um fígado, e o resto é carne muscular em um animal que você mata. Mas um suplemento que você é uma grande fã Iodo. é o iodo e seu escudo de iodo. Quero voltar a isso. Há muitos detalhes que podemos cobrir sobre este assunto. Para as pessoas que não estão suplementando com iodo, fale sobre o cenário atual e o que elas não estão obtendo da dieta e por que o iodo é tão benéfico. Bem, elas não estão obtendo o iodo da dieta. O iodo só estaria presente se você consumisse laticínios, o que não recomendo. Quando as tetas das vacas eram limpas com iodo, e então nos anos 60 começaram a usar Clorox para limpar as tetas das vacas. Então o solo deveria ter uma certa quantidade de iodo em certos lugares. E a grama que as vacas comeriam teria o iodo. Mas não é realmente a questão do cinturão do bócio que sabemos que lugares, a Suíça, qualquer região montanhosa vai estar desprovida. O solo vai estar desprovido de iodo. A questão hoje que é mais preocupante são as substâncias que interferem na absorção de iodo, flúor, cloreto, brometo. Então isso é realmente... Por que as pessoas precisam suplementar? Porque elas foram expostas a substâncias que impedem a absorção de iodo, mesmo que possam obtê-lo na sua fonte alimentar.
o que realmente não podem. Você mencionou os outros haletos e como eles podem atrapalhar a absorção de iodo. Onde eles são tipicamente encontrados? Sua pasta de dente, água, se colocaram flúor na sua água, cloro na piscina, brometo na minha cadeira, provavelmente essas substâncias retardantes de chama, tecidos, coisas assim, assentos de carro. As pessoas não estão lambendo seus assentos de carro. Acho que é mais o flúor que está na água e PFAS que estão na nossa água que não podemos escapar. A PFAS nas Maldivas, então para onde vamos? Não podemos ir a lugar nenhum. Não devemos correr para as colinas. Devemos tomar iodo para prevenir insuficiência. E enquanto você explica isso, posso ver que é um duplo negativo onde os outros haletos são tão aparentes no mundo moderno de hoje, afetando nossa absorção de iodo, e então o único haleto que queremos obter não é facilmente encontrado nos alimentos mais. Então, está atingindo de ambos os lados? Isso é correto. O iodo é um nutriente essencial. Cloreto, brometo e flúor não são, absolutamente. O flúor sendo o que é altamente promovido como algo que previne seus dentes de se deteriorarem. Mas isso não é verdade. Nunca foi provado. Há, na verdade, evidências do contrário, que causa fluorose e faz seus dentes apodrecerem, que é o que o conteúdo de flúor. E, na verdade, fontes naturais de água. O flúor é um mineral que está no solo. Então, há lugares no mundo com muito flúor no solo, certos lugares na Inglaterra, onde o chá é cultivado, Índia, China, esses lugares. A água de poço é muito rica em flúor. E essas são as pessoas, essas áreas. Muito hipotireoidismo congênito, nanismo, baixa estatura, acho que é o que você deve dizer hoje. Dificuldades de aprendizagem e, claro, bócio. Vamos falar mais sobre essa questão do chá. As folhas de chá estão sendo cultivadas em solo que contém flúor. Então, o produto final, que é seco e enviado e embalado. Você está recebendo isso? Quando infunde seu chá, você está colocando isso de volta na água? Sim, sim. E os chás mais baratos têm mais flúor que os mais caros. Eles têm um sistema de classificação de quanto flúor há no chá. Chá em tijolo, chá solto. Tem muito mais flúor que suas marcas mais caras. É como selênio. Castanhas do Pará. As pessoas acham que vão obter selênio das castanhas do Pará. Há áreas que têm mais selênio no solo. E essas árvores, as nozes dessas árvores, terão mais selênio nelas do que as outras. Mas chá. Tem um certo acidez que as pessoas gostam no chá. Significa que há mais flúor nele. Então, eles realmente aumentam o flúor por meio de cruzamentos e coisas assim para que o chá tenha mais flúor, então tem mais acidez no sabor. Certo. Então, chás mais baratos. Mais um problema aqui. Quão grande é esse problema? E há tipos específicos de chá que as pessoas ainda podem beber e não se preocupar? Não, é veneno. Então é um problema enorme. Eu dei este artigo para alguém no Reino Unido. Um pesquisador irlandês publicou um aviso para seu país porque tem flúor obrigatório na água e os irlandeses bebem muito chá. Então há uma grande taxa de dificuldades de aprendizagem, fluorose, fratura, osso, osteoporose, etc, etc. Tudo que a fluorose causa na Irlanda. Então, não acho que haja como você escapar de beber chá preto, chá branco, chá verde. Eu morei na China, então tive acesso aos melhores chás do mundo. Nenhum deles. Eu consideraria todos eles veneno hoje. Interessante. Então, mesmo um chá matcha de grau cerimonial, orgânico, Sim. Isso está sendo vendido como um alimento saudável. Sim. Na sua opinião, fique longe. Absolutamente, fique longe. Matcha é chá verde. Nós costumávamos fazer Gong Fu Cha. Eu costumava fazer artes marciais. E todo o Gong Fu Cha é uma cerimônia completa. Eu tive alguns chás realmente bons e segui toda a cerimônia e tudo. Mas eu tenho um neto, eles moram no Reino Unido. Chá é proibido. Para alguém que tem bebido muito chá no passado, há uma maneira de testar para ver quanto disso se acumulou no corpo? E também, você pode testar chás,
para alguém que está apaixonado por seu chá agora, não quer desistir e quer apenas ver se sua mistura particular. Isso é um problema, mesmo que seja um problema tão grande em geral. Podemos testar o chá? Podemos testar o corpo? Você pode testar o corpo, testar o conteúdo de flúor, brometo e cloreto na urina e testar o iodo. Quanto iodo não entra por causa desses aletos bloqueando a absorção de iodo? Hakala Labs, no ZEUA, faz isso, coleta de urina de 24 horas. Você coleta sua urina por 24 horas, após ingerir 50 miligramas de iodo. Você coleta a urina, eles testam e te dão os resultados de quanto brometo, a toxicidade dos aletos na sua urina, no seu sistema. Os chás, este artigo irlandês, eu encontrei todas as marcas, ele passou por todas as marcas irlandesas que são populares. Eu não vi, eu tenho alguns artigos da China que testaram o flúor não em chás específicos, sim em chás. Eu realmente tenho, porque há a província de Anhui e há diferentes províncias que eles testaram. Mas eu não sei se você pode testar sua marca. Eu não sei qual é a sua marca. Minha mãe costumava beber Celestial. Não, Constant Comment. Então, eu não tenho ideia do que vocês têm nas lojas, na seção de chás hoje em dia. Mas eu sei que matcha é popular, chá verde, tudo isso. Evite. Alguma outra planta que seja propensa a isso, absorver o flúor e concentrá-lo no produto? Chá é o pior. Sim. Então café não é um problema? Café não é um problema. Nenhuma outra planta que as pessoas estejam comendo? Bem, há plantas que impedem a absorção de iodo, brássica, couve-flor, couve de Bruxelas, couve, todas essas plantas, toda essa família de plantas. Eles descobriram isso porque o fazendeiro foi verificar seus coelhos. Eles estavam todos comendo folhas de repolho e todos tinham pequenos bócios. Então, os cientistas, não sei se falei sobre isso da última vez, os cientistas foram lá e isolaram basicamente o que está no medicamento antitireoidiano de hoje, dessas plantas. Então, impede. É um medicamento antitireoidiano. Substância antitireoidiana, porque impede a absorção de iodo. Então, no meu livro Good Fat is Good for Girls, Puberty and Adolescence, eu realmente listo mais alimentos que comemos. Aveia é outro, que impede a absorção de iodo. Algum outro que você possa pensar de cabeça? Sementes de linhaça. Antes de entrarmos em como alguém pode suplementar com iodo, vamos voltar às dosagens e detalhes sobre isso. Vamos falar sobre por que o iodo é tão importante. Cada célula do corpo precisa de iodo. Cada tecido precisa de iodo. Então, suas adrenais precisam de iodo, sua glândula salivar, a próstata masculina, não apenas a tireoide. Útero feminino, ovários, tecido mamário. Todo tecido que produz muco tem muito iodo. Então, seu intestinal. O microbioma, que as pessoas estão sempre falando, não vai acontecer se você não tiver iodo adequado no seu muco intestinal. O iodo é um antibacteriano, antifúngico, antiviral, é um quelante de metais pesados. É por isso que eu disse que é meu escudo. A tireoide leva um mínimo de 6 mg. Os seios nas mulheres levam 5 mil. E não consigo lembrar quanto a próstata leva. Eu consideraria qualquer cisto nesses tecidos, qualquer crescimento, qualquer inflamação devido à deficiência de iodo. E da última vez que conversamos, a dose ideal de Lugols, como você recomenda o Lugols para manutenção, eram 2 gotas de 5% por dia. Sim. Isso ainda está correto? Manutenção depois que você teve. Sim, se você teve. Eu tenho mulheres que vêm até mim com glândulas linfáticas inchadas, miomas no útero. Eu as faço usar ducha com iodo. Então você está realmente levando mais perto do tecido que precisa do iodo. Se você está tomando oralmente, é por isso que Lugols é melhor, porque é muito mais facilmente absorvido. Você está tomando... Todo mundo vai brigar pelo iodo se você estiver severamente deficiente. Então, às vezes, é melhor apenas conseguir. As pessoas pintam seus seios com iodo. E quanto ao horário para tomar, isso importa? É melhor mais cedo? Com comida?
Apenas detalhes sobre a melhor absorção. Sim, eu diria mais cedo. Devemos atingir o pico. Entre 6 e 9. Nossos hormônios atingem o pico. Então você está acordando animado. Eu tomaria o necessário de manhã. Pessoas com tireoides inflamadas podem reagir às tópico 2 gotas que recomendo. Então veja se tem nódulos ou anticorpos. Explique isso em mais detalhes. Se alguém já tem problema na tireoide, se ativarem isso tomando Lugols, podem ter problemas por isso. Caso contrário, o iodo não é algo preocupante. Os rins removem o excesso, correto? Correto. Imagine o tecido desprovido por muito tempo. Pode ser útero, ovários, tecido mamário, geralmente a tireoide, porque é folicular. Cada parte está funcionando. Os folículos estão sempre lá para produzir hormônios. Então, o tecido mamário não é assim, o útero não é assim, a próstata não é assim. Então, se não teve o iodo, se está meio retraído e não tem produzido o hormônio tireoidiano adequado, porque não tem iodo suficiente, e talvez tenha crescido uma parte extra, expandindo-se, tentando obter mais iodo. Essa parte extra, ou essa tireoide inflamada, vai se levantar e chamar sua atenção e gritar com você. E como alguém saberia se esse é o caso? Palpitações. Podem ter sintomas de hipertireoidismo, mas precisam de iodo, então fazemos uma desintoxicação. Ok. Se alguém descobrir que tem um nódulo, eles devem parar a dose que você recomenda. Como eles podem curar isso? Eles podem curar isso. Recomendo o protocolo de carga de sal, tomando uma pequena quantidade, uma gota de iodo em um copo com meia colher de chá de sal e um copo pequeno de água, seguido por um copo maior de água, até que precisem urinar, porque é assim que o iodo vai atacar e o sal vai puxar os outros haletos para fora do sistema. E isso é uma desintoxicação. O iodo se torna vapor se estiver ligado ao sal. Ok. Então isso é para alguém novo no iodo? Eu estava me referindo à pessoa com crescimento na tireoide, e então estão tendo problema ao tomar iodo. O que você acabou de explicar parece uma limpeza para qualquer um que queira, basicamente, zerar tudo. A parte que você explicou é para todos ou apenas para alguém com nódulo? Não, é para todos, mas definitivamente alguém com nódulo, porque eles são incapazes de ter, o sistema já está tão deficiente em iodo que parte do tecido pode reagir. Então vai começar a funcionar. E só o fato de começar a funcionar pode possivelmente fazer cada órgão do corpo. O coração é muito. Então a epinefrina está sempre dizendo ao coração o ritmo para bater, certo? E isso vem do hormônio tireoidiano. Então se de repente há mais hormônio tireoidiano do que seu corpo já lidou, não lida há décadas. Todo mundo meio que tem que se alinhar e descobrir como usar esse hormônio novamente. É como resistência. Ok. Então, sim, é uma limpeza. E o que estou falando é abordar também a resistência ao hormônio que é produzido. Mas para alguém com nódulo na tireoide fazendo a limpeza, esse nódulo físico vai desaparecer com o tempo? Com o tempo, mas não só com a limpeza, mas definitivamente com o tempo, você tem que remover a inflamação. Você tem que fazer o autoimune. Este é um estado autoimune, certo? Então o sistema imunológico está atacando. Há uma combinação de a tireoide está expandida para obter mais iodo, a tireoide também tem crostas nos joelhos. Está sendo atacada por anticorpos. Você não precisa de anticorpos positivos para ter uma tireoide inflamada. Então, a inflamação, eles poderiam olhar um ultrassom e dizer que você tem tecido tireoidiano manchado. O fato de que há é hipervascularizado. Essa é a definição de inflamação. Seus anticorpos podem ser negativos, mas seu tecido tireoidiano está inflamado, então uma dieta anti-inflamatória, remover carboidratos, etc., definitivamente ajudará nisso também. É crucial. Das pessoas com quem você trabalhou, você acha que alguém com um nódulo, na maioria dos casos, pode resolver isso sem cirurgia então? Sim,
Absolutamente. O que é difícil de resolver sem cirurgia. Assim como alguém que talvez tenha um mioma de 30 centímetros. Certo. Então, há um ponto em que você pode ensinar o tecido do corpo, tecido anômalo, a regredir. Também há um ponto sem retorno. Um bócio muito grande pode precisar de cirurgia. É meio difícil fazer esse tecido que também se tornou calcificado até certo ponto regredir. Mas definitivamente, todos os meus pacientes, bócio é mais difícil. Um bócio muito grande, do tamanho de uma bola de softball, vai ser muito difícil. Mas tireoides inflamadas, bócios menores, todos regrediram. E nódulos, eles regridem. Essencialmente, um bócio é apenas um nódulo que cresceu fora de controle? Ambos. É também a própria tireoide aumenta. Todo o tecido folicular vai aumentar. Então, inflamação. Agora, Hashimoto é o tecido linfático na tireoide está inchado. Ok, então sabemos que se há um pequeno nódulo, boa possibilidade, fazendo a limpeza e o estilo de vida de que estamos falando hoje, eles poderiam reverter isso. Se alguém tem um bócio completo, pode reverter isso naturalmente ou não? Depende do tamanho. Realmente depende do tamanho. Um bócio muito grande que se tornou calcificado. Como você pode? Você não pode. É por isso que fazem o teste ecogênico. Enviam ondas sonoras para a tireoide para ver quão rápido a onda volta. Se voltar muito rápido, é duro, calcificado. Se voltar devagar, foi VOF na tireoide, que é uma grande massa sangrenta de tecido folicular. Você quer que seja uma esponja sangrenta? Se tem pedaços duros calcificados, como você pode? Você pode regredir uma massa cística vascular? Não pode regredir um pedaço endurecido de tecido. Faz sentido. Então, para alguém nesse caso, estágios iniciais, há nódulos pequenos se formando, ainda há esperança de reverter. Você mencionou aquele protocolo com o sal. Eles fazem isso diariamente, junto com o estilo de vida ou com que frequência? Não. Fazem isso por uma semana. E às vezes tem diarreia, porque coisas saem. Tenho muitos adolescentes agora com nódulos na tireoide. Ninguém verifica crianças, porque olham apenas para o TSH. Então você pode ter reumatismo, outras condições autoimunes, e não procuram porque não associam essas condições com problemas de tireoide como eu. Então, se você tem 70 anos, pode levar mais tempo para mudar esse tecido que você teve. Porque a maioria das pessoas, a maioria das mulheres, se torna hipotireoidiana desde a adolescência, que é sobre o que meu segundo olhar é. O iodo é essencial para uma puberdade saudável, tanto masculina quanto feminina, mas muito importante, em mulheres. Mas da mesma forma, tenho mais homens, hoje como pacientes. Como disse, tenho adolescentes, jovens púberes com problemas de tireoide. Se você olhar como o corpo tem, se tentou se curar desde os 12 e você tem 70, faremos o melhor que pudermos. Mas se tem um bócio do tamanho de uma bola de softball, não acho que possamos fazê-lo encolher. Para alguém agora que é um jovem adulto se sentindo saudável, mas que não suplementou com iodo até agora, parecia que, mas quero que você confirme, fazer essa limpeza seria bom para eles também? E se sim, quantas vezes? Se não estão sofrendo agora? Eu faria. Tenho muitos filhos de pessoas. A limpeza você poderia fazer. Meu filho vai para uma piscina porque machucou as costas. E a mãe é osteopata, mas não está em Atenas. Então ele recebeu exercícios de um osteopata localmente e vai para uma piscina. E eu disse, querido, triplique sua ingestão de iodo, porque ele vai entrar na piscina com cloro.
Então eu diria que depende da situação, depende do seu ambiente. Mas o que estou falando com as mulheres é que os pais estão agora conscientes da puberdade precoce. Sabemos que é ruim para a vida adulta, com implicações de saúde mental. Então, você pode. Suplementação de iodo, como criança, é realmente importante para ajudar a prevenir isso. Você deu o exemplo do seu filho indo para uma piscina, aumentando a proteção de iodo antes de entrar. Eu assumiria que isso se traduziria em qualquer situação em que alguém vai entrar em contato com muitos haletos. Se souberem que vão fazer isso, querem aumentar o iodo antes? Sim, e eu faço isso quando viajo. Qualquer infecção, estou resfriada. Dobre seu iodo, porque o iodo, todos os nutrientes desaparecem. Usamos mais nutrientes sob estresse. Se seu corpo está lutando contra uma infecção, isso é estresse. Você precisa de mais iodo. E também é antibacteriano, antiviral. Isso ajuda. Aumenta seu sistema imunológico. Seu sistema imunológico precisa de iodo. Então, viajamos regularmente e tomamos mais iodo. E se alguém está resfriado? Falei com minha filha hoje, meu neto está resfriado, e eu disse, ela está amamentando ele? Querida, não é suficiente para ele obter o iodo do seu leite. Dê algumas gotas de iodo. Ele tem 2 anos. Ok. Quão jovem alguém pode começar a tomar iodo oralmente? Bem, vou apenas dizer que meu neto fará 2 em janeiro. Ele precisa de iodo. Então quero que ela consiga de alguma forma. Estávamos pensando em como colocar nele, porque ele não bebe suco. Ele está recebendo do leite materno dela, mas não adequadamente. Ela está muito ocupada. Há estresse e ela, não sei, pode colocar em um pedaço de carne. Certo, mas você mencionou 2 anos e queria que ele recebesse um pouco. Mas para um bebê Bebês como que estão recém-nascidos, amamentando, sim. eles deveriam suplementar ou recebem o Não, de suficiente jeito através nenhum. do leite Minha filha materno? tem tomado muito iodo e ele teve o suficiente. Mas agora ele é mais velho e está comendo mais alimentos regulares. Então, amamentar é suficiente. Então, durante a infância, digamos que alguém termine a amamentação aos 3. Eles estão comendo sólidos. Os pais estão cientes do que falamos hoje e querem garantir que estão recebendo iodo suficiente na criança. Falamos sobre aquela dose de 2 gotas, mas isso é para adultos. Essa é uma boa dose para crianças também? Eu diria uma gota. Mas, novamente, como eu disse antes, destacando que os rins podem remover o Sim. excesso. Há tanto medo em torno do iodo. É por isso que quero trazer tudo. Entrar na nuance aqui, porque nós temos... Pelo que você está compartilhando, fomos instilados com tanto medo em torno deste elemento. É um nutriente solúvel em água. Não é como a vitamina D, não é como a vitamina A, exceto por selênio. Você pode ser tóxico em selênio. Não recomendo suplementar. Mas o iodo é solúvel em água. E todos os meus livros dos anos 40 e 50 mediram os rins. Eles mediram, verificaram, testaram a urina das pessoas, fizeram toda essa pesquisa para nós que nos diz que o excesso de iodo sai na urina. E o problema é que ninguém está fazendo os testes do Hakala Lab. Todos estão fazendo o laboratório local e testando iodo radioativo, todos estão procurando por Chernobyl. Nenhum desses testes de sangue de iodo que você faz está testando iodo orgânico. Eles estão testando para iodo radioativo. Para alguém como você que está tomando iodo há muito tempo, você está totalmente abastecido. Você já faz aquele protocolo de sal que mencionou? Não faço há anos, não. Não. Parei de beber chá. Eu fiz quando anos atrás, eu bebia muito chá. Eu ia e voltava para a China. Não, eu não. Preciso fazer isso. Ok, então, você já falou sobre uma semana. Se alguém tem nódulos, gostaria de incorporar isso. E então, para alguém que é um adulto saudável, prestes a começar um protocolo de iodo, como o que você está falando, eles gostariam de fazer aquele protocolo de sal 1 ou 2 vezes para limpar tudo? Eu coloco no protocolo porque a maioria dos meus pacientes está bebendo, muitos bebem chá.
No Zeuá é chá gelado. Acham que é mais saudável que café. Escrevem chá descafeinado. Então coloco no protocolo deles porque temos que nos livrar dos saletos do chá. Eu não posso entrar, eu costumava olhar. Eu tinha um paciente do Cazaquistão, o conteúdo de iodo no solo de onde essa pessoa era, pessoas de Michigan. Eu vou. Ok, sim, talvez você precise de mais. Talvez seja por isso. Minha família é do Tennessee. As montanhas são desprovidas de iodo. É meio que uma coisa regular que faço as pessoas fazerem agora. Não é algumas pessoas, como eu disse, têm diarreia. Algumas pessoas não querem fazer isso por uma semana. Uma pessoa pediu para fazer por menos porque tinha medo do sal. Você tem todo esse medo de hipertensão que também vem com sal. É todo um outro contexto a ser considerado. Falamos sobre o melhor momento para tomar. Parecia que seria em algum momento pela manhã. E quanto a espalhar a dosagem ao longo do dia, 2 gotas, digamos, tomando uma de manhã, uma na hora do jantar. Alguma vantagem nisso? Eu não vejo. Alguma vantagem em incluir isso na comida de um pet? Claro. Você sabe que o J. Crows é para animais. Eles não querem que pense que é para humanos, para cavalos, certo? Sabemos que há muitos. Hipotireoidismo é comum em pets, hoje, cães e gatos, por causa do que alimentamos. Eu dava iodo ao meu cachorro. Para alguém que tem problemas autoimunes na tireoide, Hashimoto especificamente, há muito medo. Já há medo de tomar iodo em geral. E então há uma camada adicional para pessoas nessa categoria. Quando você trabalha com alguém com Hashimoto, o protocolo é diferente com iodo? Não, e eu explico tudo isso. Eu pesquisei tudo isso e explico no meu artigo, na minha página de artigos, sobre por que existe esse medo hoje. Theodor Kocher ganhou o prêmio Nobel em, 1911, e ele teve uma reação ao iodeto de sódio. Ele também pode ter estado tomando sabe-se lá que outros tipos de coisas. Então ele meio que começou a coisa anti-iodo. Ele é quem associou o iodo tomar iodo com o hipertireoidismo. Ao mesmo tempo, todos os médicos estavam dando iodo para seus pacientes. E então, de repente, pararam, porque ele era um cara importante, ele tinha acabado de ganhar um prêmio Nobel. Todo mundo pensou, e as pessoas reclamaram, outros médicos reclamaram que agora o iodo foi mal interpretado. E então começaram a usá-lo novamente para acalmar os pacientes quando eles estavam calmos. Na verdade, está associado ao hipertireoidismo. Quando estavam removendo o bócio das pessoas, davam uma tonelada de iodo para fazer o coração não bater tão forte. Então, voltou a ser favorável, clinicamente. Mas, infelizmente, eram cirurgiões que adoram cortar coisas e ainda estavam inclinados a remover bócios, em vez de curá-los. Então, temos documentação de alguém como Kreil, dizendo que pessoas que têm tireoides inflamadas, dê a elas iodo e tireoide dessecada natural e vai encolher. Então eu tenho que entrar em tudo isso. Há tanta documentação que eu tenho que explicar quando falamos sobre isso. E eu faço isso nos meus artigos. Alguém precisa ir devagar com isso se tiver Hashimoto tomando o iodo? Não. Sua tireoide está inflamada. Remova carboidratos, comida, chá. Remova tudo que está fazendo. Talvez esteja correndo, fazendo crossfit. Talvez todas essas coisas que aumentam cortisol também causam seu sistema imunológico não funcionar direito. Não é o iodo. Todo mundo tem que tomar iodo. Ok. Pensei que poderia haver nuance com dosagens e ir devagar e alguém cuja tireoide está sob ataque e tem algum dano. Algumas pessoas têm sintomas e outras não. Algumas têm anticorpos positivos e não têm. Não reagem ao iodo. Tive pacientes que reagiram ao iodo com palpitações sem anticorpos. Depende. Você tem que tratar cada caso. Não há regra fixa,
porque algumas não reagem, e algumas reagem demais. Fazemos a limpeza e depois vamos devagar por causa da resistência. Existem outros nutrientes de suporte que alguém quer garantir que está recebendo, com o iodo que complementam isso enquanto reativam a tireoide? Não, estão todos na comida. Então, você tem cofatores de selênio e zinco e iada. Desculpe, não acho necessário se você estiver comendo bife porque são mais biodisponíveis na carne de ruminante. Ok. Importante ressalva aí, no entanto, para alguém que está comendo do jeito que você fala, o que para muitos é extremo e não vai chegar a esse nível. Uhum. O que é bom, cada um tem sua própria jornada. Claro. E sim, cabe a eles decidir. Mas acho importante destacar que isso é se você está consumindo uma dieta carnívora, rica em animais ruminantes. Bem, suplementos podem ser tóxicos. O selênio é facilmente tóxico. Falo disso no meu livro Good Fat is Good for Girls. Você precisa de menos selênio. Selênio é 200 microgramas é o que tomam ou são orientados a tomar. E isso é demais, porque selênio é tóxico e muito impede a tireoide de produzir hormônio. Não gosto de suplementos porque você está recebendo essa enorme... É como usar um porrete na sua nutrição, em vez de permitir que seu corpo decida, vou ao mercado e digo, vou pegar um pouco disso, vou pegar um pouco daquilo, vou precisar de um pouco disso. E está na forma que o corpo reconhece, em vez de bater na cabeça com 100 miligramas de zinco. Isso se conecta ao que falamos sobre órgãos, onde se você consome isso como suplemento, pode estar colocando muito mais no corpo do que precisa. Sim. Queria falar sobre vitamina D. Entramos nisso da última vez. E ouvindo depois, percebi que precisava de esclarecimento. Então tenho certeza de que outras pessoas também precisam. Você não é fã de suplementar com isso. Você não acha que o sol tem algo a ver com o nosso nível de vitamina D no corpo? Certo. Bem, vamos começar por aí, porque é uma suposição de todo mundo que a vitamina D, nossa principal fonte, é a luz solar. Fale sobre onde erramos nisso. Erramos nisso quando tiraram nossa gordura. Ninguém estava pegando meia hora de sol na pele antes dos anos 1980. Você pode ir ao Ngram Viewer e procurar essas coisas, ver quando começou a ser escrito. Eu faço isso o tempo todo. Os inuites não têm deficiências de vitamina D, não têm doenças associadas à baixa vitamina D, porque se não vão e comem Pringles da loja que as pessoas trouxeram, vivem de foca, um animal gordo. Essa vitamina D é solúvel em gordura que vem da comida que comem. É tudo novo e o 70, o número mágico 70 que aprendi na escola não é. Não acho que precisa de tanto. A maioria vem sabendo que sou especialista em tireoide. Provavelmente tem problemas de tireoide. A maioria tem. E se você é hipotireoidiano, não pode sintetizar nutrientes de qualquer maneira. Precisa de função tireoidiana adequada para transformar gordura animal em vitamina D. Ok, muito mais que quero entrar nisso para entender. Então, estamos dizendo que a vitamina D, que, concordo, pode ser obtida através de certos alimentos. Mas você diz que o sol não pode fornecer vitamina D ou não devemos confiar? Ok, então, o sol atinge os lipídios na nossa pele. E isso supostamente transforma em vitamina D3. A síntese acontece através dos lipídios. Ok, então, na verdade, não funciona assim. Pode funcionar. É meio que um plano de backup, porque ninguém come gordura. Se não come gordura, talvez.
Estou no sol o tempo todo. Se eu não estivesse no sol na Escócia, por exemplo, não estaria comendo vitamina D. A maioria diz, estou tomando vitamina D sazonalmente por causa do sol. Não olhei recentemente, mas tenho certeza de que se fizesse pesquisa, poderia te dizer o ano assim como fiz com o folato. Não precisamos de folato também, o ano em que começaram a empurrar isso. Tenho certeza de que isso veio após a hipótese do colesterol, porque a única maneira de obter vitamina D, qualquer nutriente solúvel em gordura, é se comer aquele maldito colesterol. Ok. Do jeito que entendi antes de falar com você, podemos obter vitamina D, obviamente de suplemento. Podemos obtê-la através de certos alimentos. E então, podemos obtê-la através do sol. E do jeito que vejo, é quando não estou pegando sol aqui em Ontário no inverno, preciso aumentar através de suplementação ou alimentos vitamina D para que meu corpo tenha isso. E ainda estou um pouco confuso. Parece que você não está dizendo que não podemos obter vitamina D do sol. É apenas não nossa fonte principal. Eu entendi? Certo, não é nossa fonte principal. Sim, não é tão eficiente. Há muitas pessoas que não vivem no sol, que comem muita gordura animal, que não têm problemas de vitamina D. O flúor causa deficiência de vitamina D. Você não pode isolar um fator e culpar tudo nele. Bem, eu posso. Tireoide. Posso culpar tudo no hipotireoidismo, na disfunção da tireoide, mas, novamente, é mais complicado. E suplementos? Não é melhor obter da sua comida? Sabemos que ômega 3, sardinhas, o que for, não confio nos tanques de óleo de ninguém, ficando rançoso e depois colocá-lo nessas cápsulas. Sou suspeita disso. Se pode obter da sua comida, recomendo isso. Eu também. Mas quero ter certeza de que as pessoas estão cobertas dependendo da sua situação única. Então acho que estamos na mesma página agora, onde o sol pode ser um fator. E você está apenas dizendo que se inclina para a fonte alimentar. Uma área que quero explorar mais nisso. Porque se você fizer uma pesquisa no Google, alimentos ricos em vitamina D, vai te dar essa lista. Estou assumindo pela forma como você respondeu aí. Você não acha que precisamos ser tão detalhistas e procurar esses alimentos específicos para obtê-la? Você está apenas comendo suas gorduras animais e isso vai te cobrir. Absolutamente. Porque você faz uma pesquisa no Google, está predisposto à hipótese do colesterol. Você nunca vai encontrar, a menos que faça as pesquisas aprofundadas que eu faço. À primeira vista, fique no sol, evite gordura animal, então você não vai encontrar aqueles alimentos principais que você encontra. É uma farsa. Todos os italianos gravitam para o sol no verão e acham que estão recebendo toneladas de iodo. E todos os meus pacientes italianos que eu tinha, quando tinha uma grande prática aberta antes do Covid, eram deficientes em iodo. Então é assim. Você está falando de vitamina D ou iodo? Eu estava mencionando iodo porque as pessoas acham que se mora perto do mar, pode absorver o iodo. Entendi. Ok. Mas dado que precisamos trabalhar com onde as pessoas estão, alguém em Ontário, não pegando sol no inverno, não comendo do jeito que você recomenda, e mesmo que comam muitos animais, não é ao extremo carnívoro. Você poderia ver importância para suplementar vitamina D? Se estão comendo uma dieta animal, mas ainda com carboidratos, e precisam daquele impulso para manter a vitamina D em boa faixa? Eu questionaria por que precisam desse impulso. Eu diria que deveriam comer gordura suficiente, porque essa é a fonte mais biodisponível e saudável. Sou um pouco rígida, não sei. Mas acho que se você não pode comer, se mora em Ontário, vou morar na Escócia metade do ano, o sol não vai brilhar muito. Eu não consideraria tomar vitamina D porque eu como muita gordura, mas acho que você pode comer alguns carboidratos. Acho que então podemos desviar para o efeito Randall, não sei. Mas se você tem gordura animal adequada e tem adequada
e está tomando iodo e tem a capacidade de fazer, transformar essa gordura em vitamina D, vitamina A, vitamina K, vitamina E, então não há necessidade de suplementar. Então eu não sei. Se você se recusa a comer gordura animal, definitivamente deveria suplementar. Ok, então para a sua dieta ideal, rica em gordura animal, proteína moderada, sem carboidratos, fale sobre a parte da proteína e como, se isso muda, a quantidade que as pessoas recebem em diferentes estágios de cura. Inicialmente, porque a gordura é anti-inflamatória, você precisa fazer hormônios, do colesterol, então sabemos que o excesso de proteína vira glicose. Se não pode metabolizar essa proteína eu não vou mostrar meus músculos. Mas se você entrar em músculos e enzimas e todas as coisas que a proteína é necessária, ela vai apenas se transformar em glicose. Só podemos metabolizar glicose ou cetonas. Então, eu definitivamente reduzo a proteína para moderada em um estado de cura, porque a maioria dos problemas de saúde é inflamação. Além da dieta, quais são as maiores áreas que no mundo moderno estamos sendo afetados negativamente pela inflamação? Acho que estamos nos exercitando demais. Estresse. Acho que o estresse definitivamente prejudica pode transformar um sistema imunológico em autoimune facilmente, porque o cortisol causa inflamação. Altos níveis de cortisol causam inflamação. Então podemos entrar em substâncias que as pessoas tomam, desde hormônios sintéticos até excesso de exercício, até alimentos que desencadeiam inflamação. Tudo isso vai afetar. Então isso ainda é dieta, desculpe. Mas sim, estresse, definitivamente excesso de exercício, definitivamente. Poluição. Quais são algumas das salvaguardas? Sei que você filtra sua água, mas quais são algumas das coisas no seu ambiente em casa que você faz para se proteger contra toxinas ambientais? Tomar iodo. Essa é minha proteção. E qual dose você está tomando diariamente? Estou tomando 6 gotas de 5% diariamente. Tenho feito isso há muito tempo. Alguma razão específica? Desafios de saúde anteriores? Porque isso é mais do que você recomenda para os outros. Eu quero uma grande proteção. Porque eu não corro desesperadamente para as colinas. Eu estou caindo no Adriático, barcos de pesca, a sujeira que seus motores derramam na água, porque sei que sai na urina se for demais. Tomo 12 gotas quando viajo. Da última vez falamos sobre testes. Você mencionou 2 que faria. Um sendo tireoide, outro cortisol salivar. Vamos falar sobre um painel de tireoide e entrar em detalhes. Porque existem painéis de tireoide que seu médico faz e há coisas adicionais. O que você acha realmente importante nisso? T3 livre e T4 livre. E se tiver inflamação, os anticorpos da tireoide. Recomendo antiperoxidase tireoidiana e antitireoglobulina. Infelizmente, estatisticamente, mais pessoas têm positivo antiperoxidase tireoidiana. E tive pacientes pedindo ambos e se recusam a testar os dois. E também tem uma situação em que, uma vez que os anticorpos são positivos, não testam novamente, porque não acreditam que você pode fazê-los diminuir, trazê-los para remissão, o que meus pacientes fazem o tempo todo. Você até tem laboratórios que dizem acima de 1000 em alguém grávida e precisa diminuir esses anticorpos. Eles não sabem. Não podemos vê-los diminuir. Tem que ir a um laboratório especial para pedir o número real. Nem se preocupam porque assumem que não há nada que possa ser feito. Não podem ser reduzidos. Não entram em remissão. Diferentes pessoas com quem trabalhou ao longo dos anos, seguindo o que falamos hoje, dieta como base, suplementando com iodo. Quais diferentes condições crônicas de saúde você viu ou reverteu? Um exemplo disso é o câncer de tireoide. Esquizofrenia. Muitas. Algo que você achou particularmente resistente a tudo isso? Perda de peso. Algumas pessoas leva tempo. Inflamação. Uma vez que seu corpo meio que
Algumas pessoas. Não estou focada em perda de peso, então muitas focam nisso. Foco mais em deixar o corpo saudável. Então a depressão vai embora antes. Para algumas pessoas. Os 9 quilos que tentam perder. Para a pessoa lá fora, sentindo que estou preso com a perda de peso, isso parece interessante, mas você está me dizendo para consumir grandes quantidades de gordura. Como vou queimar a gordura do meu corpo? Dê-lhes alguma segurança nisso. Bem, quando dou um protocolo, é para a estrutura deles. Então, não conto calorias. Dou a quantidade de proteína que precisam para a estrutura e a quantidade de gordura para a energia. Não é calorias que entram e saem. Há uma certa quantidade de nutrição, energia, que você diria que precisa na adolescência. E alguém com 1,80 precisa mais do que alguém com 1,50. Mas quando está em cetose, o que estará queimando sua própria gordura corporal. Mas se sair e correr uma maratona, não vai queimar gordura corporal. Porque pode não comer nada e não queimar gordura, porque seu corpo segura essa gordura achando que está em perigo. E para você, a grande ferramenta para fornecer a entrada, para acalmar o corpo, é essa dieta rica em gordura. Sim, absolutamente. Reduz o estresse. Para alguém, novamente, pensando em entrar no que falamos hoje, mas isso é um grande salto, tem tido um tipo de dieta mais padrão e estão pensando em toda a gordura saturada que vão consumir, comendo dessa forma. E estão pensando convencionalmente o que todos nós fomos informados de que a gordura saturada causa doenças cardíacas, complicações de saúde. Ajude a tranquilizá-los. Bem, gordura saturada é colesterol. Então, sabemos que é sobre isso que escrevi em meus livros. Gordura saturada. Colesterol, previne depressão, evitar gordura saturada. Pessoas que têm níveis baixos de colesterol estão mais em risco de depressão, estão mais em risco de problemas de saúde mental. Então, tudo em nosso corpo precisa de colesterol. É um anti-inflamatório, fonte de nosso tecido cerebral, nervoso, energia e hormônios esteroides. Então, todo o nosso sistema endócrino, esteroides, hormônios são feitos de colesterol. Se você evita algo que precisa tanto, somos humanos, porque começamos a comer tanta gordura animal. Nosso cérebro cresceu maior porque nós comemos gordura animal, mais gordura animal. Isso está documentado. Você meio que tem que dar não quero dizer um salto de fé, mas se só foi, eu tenho 62 anos, só foi desde 1984, que todos disseram porque não foi até aquela capa da Time, com a cara triste, o bacon ruim e os ovos ruins, que todos começaram a evitar o colesterol. Antes disso, foi depois de Ancel Keys, a hipótese do colesterol, a doença cardíaca foi supostamente causada por isso. Mas esse é realmente o momento, se você olhar fotos de pessoas na praia de Jones, nas praias, esse é realmente o momento que você vê e tem que pensar, que foi apenas o que é 60 anos atrás. Isso não é história. Porque essa dieta é tão radicalmente diferente do que a pessoa média come agora. Dê-nos algumas ideias de refeições, e como um dia típico poderia ser para alguém. Bem, depende se você tem 1,80, mas eu tenho 1,71. Eu tomo descafeinado com manteiga e gema de ovo, e depois vou remar e volto, e faço protocolos, e depois como, não sei, 150, 200 gramas de bife, com um pouco de manteiga, e depois eu trabalho. E no jantar, como a mesma coisa. Então, para mim, posso ter corrido e ter um pouco de carne seca durante o dia, entre chamadas. Mas isso é bom para mim. Alguém pode querer mais frango, alguém pode querer bacon. Se pudesse conseguir bacon, eu comeria. Não consigo bacon, então gosto de bacon. É gostoso, mas não consigo.
então não vou me incomodar. Lembro que preparei para minha altura. Meio quilo de carne e 4 onças de manteiga só para visualizar. E porque sua dieta é tão limitada em diversidade, você ainda está animada com suas refeições? Oh, sim. Estou. Não acho que há variedade. Eu amo como me sinto e estou com fome quando vou comer, então estou muito feliz em comer. Eu amo meu descafeinado com uma espuma de manteiga assim de grossa, de manhã. Posso tomar outro às 11 se fiz 8K como fiz ontem, na prancha. Então, sim, estou definitivamente animada com minhas refeições, mas estou animada com a vida. Refeições apenas alimentam a vida, certo? Sim, combustível. Combustível para que você possa viver a vida. Sim, então para você, em termos de bebida, você tem seu café descafeinado gorduroso, você filtra sua água. Alguma outra bebida para diversão? Às vezes tomo meio shot de bourbon. Tipo, assim. Isso é puramente por diversão? Ou você acha que há certos benefícios ou efeitos colaterais negativos? Isso é só por diversão. É pequeno o suficiente. Oh, meu Deus, nenhum benefício. Mas, como eu disse, é uma quantidade tão pequena, não vai. Se eu tomasse mais, ficaria vermelha. Eu ficaria ruborizada. Causaria uma reação vasomotora. Causaria um calorão por causa do cortisol produzido pelo álcool ser um estimulante. Vamos falar sobre sono e como você prioriza isso. Estou assumindo que você deve, dado o fato de que a tese de tudo em que você está trabalhando através da dieta e estilo de vida é para diminuir o simpático e aumentar o sistema parasimpático, o descansar e digerir. Como você vê o sono e como você garante que está tendo o melhor sono possível? Eu vou para a cama cedo, por volta das 9. Eu leio. 8h30, 9h, no máximo, 9h30. Eu como gordura antes de dormir, para relaxar. Sabemos que o colesterol realmente pode aumentar o tom parasimpático. Como osteópata, parasimpático e simpático têm que estar em equilíbrio. Então isso é parte do meu treinamento. E a magia de aprender a fazer isso com comida, com gordura, foi uma epifania para mim, que foi o que fiz quando entrei na menopausa, aos 52. Então, eu me dou gordura. Eu tenho, obviamente. Se vamos fazer uma viagem, ou tenho algo muito estressante chegando. Se eu acordar no meio da noite, tenho gordura na minha geladeira. Eu só pego e como e volto a dormir. E como será esse lanche de gordura, seja antes de dormir ou no meio da noite? Apenas um pedaço de manteiga ou algo simples, eu suponho. Pedaço de manteiga em um biscoito de carne, ou um pouco daquela banha que tenho do resto depois de dar a gelatina para minha filha. Tem aquele grande pedaço de gordura, que é banha. Sim, eu salgo e coloco. Sal. Sim, só sal. Eu congelo e corto em pedaços e deixo lá. Uma coisa que quero mencionar também, ligando o iodo à questão do sono. Você não quer tomar seu iodo logo antes de dormir. Eu já fiz isso antes, e ele realmente te estimula. Então você quer ter cuidado. Sim, vai acordar sua tireoide. Sua tireoide vai ficar tipo, vamos fazer hormônio. É de manhã. E o que você faz para cuidado oral, cuidado com a pele, dado seu foco em gorduras animais? Essas fazem parte dessas rotinas também? Eu escovo meus dentes com acho que sal. Sem flúor, algo com sal da loja de produtos naturais. Eu faço meu próprio creme de banha. Não faço mais nada. E quanto a shampoo, sabão no corpo, você usa coisas de banha? Eu tenho uma banha. Minha filha me enviou um sabão de banha e eu comprei algum tipo de shampoo da loja de produtos naturais. Não consigo lembrar. É algo muito simples, mas não é banha. Alguma área nos últimos anos que você realmente mudou de direção ou mudou de ideia sobre as coisas? Laticínios. Eu realmente republiquei meu livro Good Fat is Good for Women, Menopause, porque os lanches tinham queijo e eu decidi que se as pessoas tinham sintomas da menopausa por causa da inflamação e por causa de seus problemas adrenais, definitivamente tinham que tirar os laticínios, que causam inflamação por causa dos xenomorphins. Ok, falamos sobre laticínios da última vez, mas já que foi mencionado novamente, quero entrar um pouco mais nisso aqui. Isso é todo laticínio ou apenas laticínio de vaca? Não manteiga. Não manteiga.
Não manteiga, sim. Ó, A2, A1, você está falando. Bem, apenas diferentes. Há muitas pessoas no espaço da saúde que não consomem laticínios de vaca, mas consomem de ovelha ou cabra. Sim, é A2. Há muitas variáveis. Bem, isso é A2. Mas você também pode ter A2 do leite de vaca. Sim. Há muita nuance e entramos novamente em parte disso da última vez. Mas estamos falando de todos os laticínios, ou há certos detalhes ou tipos dentro disso que ainda podemos consumir. Acho que se você está em chamas, não pode consumir nenhum laticínio. Você pode consumir manteiga, porque sabemos que o leitilho é onde todas as proteínas vão. A menos que você seja tão sensível que precise fazer ghee. E veja o minúsculo pedaço de proteína do leite e lactose subir ao topo. Nada disso tem a ver com lactose. É tudo sobre proteínas. Então, quanto mais inflamado você está, você não deve consumir nenhum tipo de laticínio. Então, você pode consumir Guernsey, Jersey. Esses lugares na Inglaterra, eles têm as raças de vacas que são A2. Senegal, certas vacas, sim, elas são A2. Mas ainda há uma pequena quantidade de casinomorfins nisso. Então, há mais na regular. Aquela raça que a maioria do leite de vaca é, mas há uma quantidade menor. Nas raças A2, de cabra, ovelha, Jersey, Guernsey. Agora, se você está em chamas, eu não recomendo. Pelo menos por um certo tempo. Até que os incêndios tenham sido apagados. Você pessoalmente notou uma diferença na sua saúde quando tirou os laticínios? Notei. Minha digestão melhorou? O hálito do meu marido melhorou? Sim. E então eu li o livro de Keith Woodford, Devil in the Milk. Fale mais sobre o que isso trouxe para você. Apenas lendo sobre como doenças cardíacas, diabetes, coisas que basicamente ele explica que todas as doenças crônicas, a maioria das doenças crônicas, são porque estamos bebendo leite A1. Então ele é um australiano ou, na verdade, neozelandês. Não sei, de qualquer forma. Mas ele está falando principalmente sobre como eles realmente impediram, na Austrália, a capacidade das pessoas de terem acesso ao leite A2. Mesmo que fosse muito mais documentado, muito mais saudável para as pessoas. Então, ao longo da nossa conversa, os dois grandes alvos que estamos focando, cortisol, através do estresse, queremos diminuir isso. Inflamação. Dado o foco na inflamação, falamos sobre testes antes. Você vê algum valor em fazer um teste para olhar a inflamação geral e obter um número para trabalhar a partir daí? Não, eu recomendo fazer cortisol salivar, um teste de cortisol salivar diurno, porque sua inflamação, você pode fazer o CRP, você pode fazer, não importa. Uma vez que você conserta o cortisol, uma vez que você remove obstáculos para sua cura, todos esses entrarão em linha, eles entrarão. Você tem que reduzir a inflamação, então eu não recomendo testes. É como eu recomendo testar a tireoide e recomendo testar o cortisol salivar. E quando você conserta essas coisas, tudo mais meio que entra em linha. Então, não há razão para gastar todo esse dinheiro com esses outros testes. Certo, Elizabeth, realmente gostei da segunda rodada, entrando em detalhes, sobre muitas coisas que falamos na primeira rodada. Eu aprecio você, o trabalho que está fazendo. Vamos vincular seu site, seus livros, tudo nas notas do programa. Obrigado. Obrigada. Agora que você terminou, vai querer ficar por aqui e assistir a este outro episódio incrível. Você não vai querer perder. Vejo você lá. Testamos mais de 8.000 pessoas em nosso escritório. Mais de 97% são deficientes em iodo. A grande maioria severamente deficiente em iodo. Todo o hormônio da tireoide não pode ser feito sem iodo. Tiroxina, ou T4, são 4 átomos de iodo anexados a